Você já orou com todo o seu coração por algo? Refiro-me àquela oração visceral, nascida da profundidade da sua alma. Talvez por uma cura que parecia impossível, por uma porta de emprego que era a sua única esperança, ou pela restauração de um relacionamento que se partiu em 1000 pedaços. Você se derramou com uma fé sincera, crendo na bondade de um Deus que ouve. E então, o silêncio. Um silêncio tão denso e tão pesado que ecoa mais alto do que qualquer tempestade. Nesse vácuo, as perguntas começam a surgir, sussurrando em sua mente. Será que Deus está mesmo me ouvindo? A minha fé é fraca demais? O que eu estou fazendo de errado? Essa sensação de estar falando com as paredes, de ter sua súplica mais honesta perdida em algum lugar do cosmos, é talvez um dos maiores e mais solitários testes para a nossa caminhada espiritual. Não se sinta culpado se já passou por isso. Essa frustração não é um atestado de fracasso na sua fé. Pelo contrário, é um convite divino para ir mais fundo, para transcender a superfície da nossa comunicação com o céu. É exatamente no meio dessa frustração que o próprio Jesus nos entrega uma chave, uma promessa profunda e poderosa guardada em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós conhecemos bem essa passagem, citamo-la como um hino de esperança. No entanto, a tratamos como uma fórmula mágica, um cheque em branco. O problema é que a maioria de nós, com toda a nossa sinceridade, usa apenas a primeira ponta dessa chave de 3 dobras. Nós pedimos. Pedimos, e quando a porta não se abre de imediato, acreditamos que a chave está com defeito. Mas a verdade libertadora é que o segredo não está na força com que giramos a primeira parte da chave, mas em compreender a jornada completa que ela propõe. Este vídeo é sobre essa jornada. O nosso objetivo hoje é fazer uma mudança radical de perspectiva. Vamos sair da mentalidade de uma oração transacional, onde Deus é um provedor cósmico a quem apresentamos uma lista de desejos, e mergulhar em uma oração verdadeiramente relacional. A promessa de Jesus não é sobre obter o que queremos, mas sobre nos tornarmos quem Ele nos criou para ser, através do processo de nos aproximarmos dele. A verdadeira bênção não está apenas naquilo que nos é dado, mas na intimidade que construímos ao aprender a pedir, a buscar e a bater. Então, se você está pronto para transformar sua forma de orar e descobrir o que realmente acontece quando nos aproximamos de Deus, vamos começar pelo primeiro passo, o fundamento de toda grande conversa com o Pai, o ato de pedir. Pedir, a fundação da fé e da dependência. O ato de pedir, a primeira e mais fundamental instrução de Jesus, é muito mais profundo do que simplesmente formular uma frase de desejo. Em nossa cultura, que idolatra a independência e a autossuficiência, o ato de pedir é frequentemente visto como um sinal de fraqueza. Mas no reino de Deus, a lógica é invertida. Pedir não é fraqueza, é a sua mais honesta declaração de força espiritual. É o ato de humildade radical que destrona o eu do centro da nossa existência e entroniza a Deus como a fonte de todas as coisas. Quando você se aproxima do Pai e pede, você está, na verdade, prestando uma forma poderosa de adoração. Você está declarando com seus lábios e seu coração: eu não consigo sozinho, eu não tenho os recursos, eu não sou a resposta, mas tu és, tu consegues, tu tens, tu és a resposta. Deus não nos convida a pedir porque Ele tem uma carência de informação. Ele nos convida a pedir porque o ato em si ajusta a nossa postura, nos alinhando como filhos totalmente dependentes de um Pai que é todo-poderoso e se deleita em cuidar de nós. Mas como devemos pedir? É aqui que a nossa fé passa de um conceito abstrato para uma força tangível. Muitas de nossas orações são vagas. Senhor, abençoe minha família, me ajude no trabalho. Embora sinceras, elas carecem do que eu chamo de ponto de contato da fé. Lembre-se do cego Bartimeu.
Ele gritava por misericórdia, e Jesus, parando diante dele, fez uma pergunta penetrante: "O que queres que eu te faça?" Jesus sabia perfeitamente que ele era cego, mas a pergunta forçou Bartimeu a converter seu desespero genérico em um pedido específico e focado: "Mestre, que eu veja." Naquele momento, sua fé se cristalizou em um único ponto, direcionado e expectante. Ser específico em nossos pedidos não serve para informar a Deus, mas para focar a nossa própria fé. Força-nos a definir exatamente onde precisamos da intervenção dele e nos dá um marco claro para reconhecer sua resposta e glorificá-lo por ela. Talvez, no entanto, o efeito mais imediato e transformador do pedido não seja o que ele provoca no céu, mas o que ele provoca aqui dentro, em nosso próprio coração. O ato de pedir nos força a uma vulnerabilidade brutalmente honesta. É o momento em que paramos de fingir que temos tudo sob controle e admitimos nossa limitação, nossa dor, nosso anseio. Essa abertura, essa rendição, é o solo fértil onde o Espírito Santo começa a sua obra mais profunda. Antes de abrir os céus para derramar uma bênção, a oração do pedido abre o nosso coração para receber a presença de Deus. E uma vez que aprendemos a nos posicionar, a pedir com fé e coração aberto, Jesus nos chama para um nível mais profundo de intimidade. Ele nos convida a não parar no pedido, mas a dar o próximo passo na jornada, o de buscar. Buscar. A jornada do coração ao alinhamento. Se pedir é o ato de bater a porta da sala do trono, buscar é o ato de desejar entrar, fechar a porta e permanecer na presença do Rei, não apenas para receber um decreto, mas para conhecer o seu coração. É aqui, neste segundo nível da oração, que separamos a religiosidade casual da intimidade radical. É a transição crucial que Jesus nos convida a fazer, o movimento de buscar apenas a mão de Deus para começar a buscar a sua face. Buscar a mão de Deus é buscar o que Ele pode nos dar, a cura, a provisão, a solução. É uma busca legítima, mas incompleta. Buscar a face de Deus, por outro lado, é buscar quem Ele é, sua sabedoria, seu caráter, sua presença. É a busca pelo doador, não apenas pela dádiva. O Pai Celestial anseia por essa profundidade. Ele deseja nos dar bons presentes, mas seu maior desejo é nos dar a si mesmo. Quando nos movemos do pedido para a busca, nossa oração deixa de ser uma oração de aquisição e se torna uma oração de alinhamento. A pergunta principal muda de "Deus, podes me dar isto?" para "Pai, o que tu pensas sobre isto?" Essa mudança é o início de uma maturidade espiritual que nos liberta do ciclo de frustração. Mas como, na prática, nós buscamos? Não é um sentimento vago, mas uma série de ações espirituais intencionais. Primeiro, buscamos na palavra. Mergulhamos nas Escrituras não como um livro de regras, mas como uma carta de amor que revela o coração do nosso Pai. Procuramos entender seu caráter, suas promessas, seus caminhos. A palavra se torna um mapa que guia nossos pedidos. Segundo, buscamos na presença. Isso significa cultivar momentos de adoração e contemplação que não têm uma lista de pedidos como objetivo. É simplesmente estar com Ele, ministrando a Ele com nossa gratidão e nosso louvor, desfrutando de sua companhia. E terceiro, e talvez o mais desafiador, buscamos na escuta. É a disciplina de aquietar nossa própria voz, nossas ansiedades e nossos argumentos para criar um silêncio interior, um espaço onde o cício tranquilo e suave do Espírito Santo pode ser discernido. É neste processo ativo de busca que o milagre mais profundo acontece. Ao nos expormos à palavra, à presença e à escuta, convidamos o Espírito Santo, o nosso ajudador divino, a fazer uma cirurgia em nossos desejos. Ele começa a purificar nossas motivações, a expandir nossa perspectiva e a alinhar as petições do nosso coração com os propósitos perfeitos do céu.
É como um mestre afinador que pacientemente ajusta as cordas do nosso coração até que nossa melodia comece a harmonizar com a sinfonia de Deus. De repente, percebemos que estamos orando com uma clareza e uma autoridade que não vem de nós. Estamos orando a própria vontade de Deus de volta para Ele. Mas e quando você já pediu com fé, já buscou o coração de Deus e alinhou sua vontade, e mesmo assim a porta permanece teimosamente fechada? É aqui que Jesus nos ensina a lição final da intimidade e da autoridade espiritual, o ato de bater. Bater. A dinâmica da perseverança e da transformação. O ato de bater é, talvez, o mais incompreendido e o mais intenso dos três. Ele entra em cena exatamente neste ponto de tensão, quando você já pediu com um coração dependente, já buscou com uma alma sincera, alinhou sua vontade com a de Deus e ainda assim o obstáculo permanece. A porta continua fechada. A lógica humana e até mesmo uma certa religiosidade piedosa nos diria que é hora de desistir, de aceitar a derrota. Mas é aqui que Jesus nos convida para a dimensão da fé que faz guerra, a fé que persevera. Bater é a recusa santa em aceitar as circunstâncias presentes como a palavra final de Deus sobre uma situação. É crucial entender, não se trata de uma tentativa de forçar a mão de um Deus relutante ou de vencê-lo pelo cansaço. Trata-se de uma demonstração de fé tão robusta e tão convicta na promessa recebida durante a busca, que ela se engaja ativamente contra toda a oposição, seja ela espiritual, circunstancial ou emocional. É a nossa fé em ação, declarando em voz alta: o que Deus me prometeu em sua presença é mais real do que esta porta fechada que meus olhos veem. Mas por que Deus permite essa resistência? Por que a porta exige ser batida? Porque a porta fechada é a forja da alma. O propósito de Deus no processo de bater é, muitas vezes, menos sobre testar a promessa e mais sobre transformar o prometido. O tempo e o esforço gastos na perseverança são o fogo e o martelo que Deus usa para nos moldar, para forjar em nós um caráter capaz de gerenciar a bênção que estamos prestes a receber. Pense nisso. A resistência fortalece a musculatura. Da mesma forma, a resistência espiritual na oração fortalece a nossa fé, aprofunda nossa convicção, purifica as nossas motivações e nos ensina a depender do poder do Espírito Santo de uma forma que a facilidade jamais ensinaria. O processo de bater nos prepara para sermos administradores fiéis da resposta que Ele está prestes a liberar. Ele está construindo em nós a estrutura necessária para suportar o peso da glória que está por vir. A Bíblia está repleta de heróis que entenderam a arte de bater. Jacó, no Val de Jaboque, não apenas orou, ele lutou com Deus a noite inteira, agarrando-se ao anjo e declarando: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Foi uma luta, um ato de bater persistente que resultou em uma nova identidade, Israel. A mulher Ciro-fenícia, uma estrangeira, não aceitou o silêncio inicial de Jesus. Ela argumentou, ela insistiu, ela demonstrou uma fé tão inteligente e tenaz que moveu o coração do mestre. Esses exemplos nos ensinam que bater não é uma atividade passiva, é uma fé engajada, por vezes barulhenta, sempre tenaz, que se agarra à bondade de Deus. Essa fé que bate, que persevera e que luta é poderosa. Mas o que acontece quando a porta que se abre não é aquela em que estávamos batendo? Ou quando, no lugar da porta, encontramos a voz amorosa do Pai nos dizendo não ou ainda não? É nesse ponto de tensão que nossa fé atinge sua maturidade final. A sabedoria divina, lidando com o não e o espere. Este é, sem dúvida, o terreno mais sagrado e, ao mesmo tempo, o mais difícil da nossa jornada de oração. É o lugar onde a nossa fé, após ter sido exercitada no pedido, aprofundada na busca e fortalecida ao bater, enfrenta o seu teste supremo.
O que acontece quando a resposta que recebemos não é a que esperávamos? É neste ponto de tensão que a fé infantil morre e a fé madura, forjada no fogo da confiança absoluta, nasce. A maturidade espiritual começa quando a nossa necessidade de entender é superada pela nossa decisão de confiar. O maior exemplo disso nos foi dado pelo próprio Jesus no Getsêmani. Em sua mais profunda agonia, ele pediu: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ele pediu, mas sua oração não terminou aí. Ele a concluiu com a rendição mais poderosa de toda a história. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A forma mais elevada de oração não é a que consegue dobrar a vontade de Deus à nossa, mas aquela que consegue, finalmente, alinhar a nossa vontade à dele, mesmo na dor, mesmo na incompreensão. Para abraçar essa verdade, precisamos reinterpretar o que o não e o espere de Deus realmente significam. Um não vindo de um pai perfeitamente amoroso e onisciente nunca é um ato de rejeição, é sempre um ato de proteção. Talvez ele esteja nos protegendo de um sucesso que inflamaria nosso orgulho, de um relacionamento que nos afastaria dele, ou de uma solução que nos impediria de descobrir uma força interior que não sabíamos possuir. Da mesma forma, o espere divino nunca é um sinal de indiferença, é sempre um convite à preparação. Enquanto esperamos, Deus está trabalhando. Ele pode estar trabalhando em nosso caráter, nos dando a maturidade para lidar com a bênção. Ele pode estar trabalhando nas circunstâncias, alinhando peças que não conseguimos ver. Ou ele pode estar trabalhando em outras pessoas envolvidas na situação. Confiar no tempo de Deus é acreditar que Ele, como um mestre estrategista, sabe o momento exato em que a resposta produzirá o maior bem e a maior glória. Isso nos leva ao coração de tudo. O objetivo final da jornada de pedir, buscar e bater não é a obtenção de uma dádiva, mas a intimidade com o doador. Quando nosso foco se desloca do presente para a presença, somos libertos da tirania dos resultados. Se ao final de um longo processo de oração, a resposta específica não for a que queríamos, mas nossa confiança em Deus foi solidificada, nosso amor por Ele se aprofundou e nossa dependência de Sua presença se tornou absoluta, então nós recebemos o maior milagre de todos. Recebemos mais dele, e Ele é sempre a melhor resposta. Compreender isso nos liberta. Liberta-nos para pedir com ousadia, para buscar com paixão e para bater com perseverança, sabendo que o resultado final, seja qual for, está seguro nas mãos do amor. E é com essa liberdade que podemos, finalmente, integrar esses 3 fios de oração em uma tapeçaria de comunhão diária com Deus. Integrando pedir, buscar e bater na vida diária. Chegamos então ao final da nossa jornada de hoje, mas ao verdadeiro começo da sua. Pedir, buscar e bater não são degraus que você sobe uma única vez, mas fios de ouro que juntos tecem a tapeçaria de uma vida de comunhão vibrante com Deus. São as 3 notas que compõem a melodia da oração eficaz. Pedir é a nota da humildade que abre o diálogo. Buscar é a nota da intimidade que aprofunda a harmonia. E bater é a nota da perseverança que sustenta a canção até o seu glorioso final. Quando integramos esses 3 movimentos, nossa vida de oração é transformada. Deixamos de ser meros pedintes na porta do céu e somos elevados à posição de filhos e parceiros de Deus, convidados a participar ativamente dos seus propósitos na terra. A oração se torna menos um monólogo de necessidades e mais uma aventura de colaboração com o Espírito Santo. Por isso, o meu desafio para você hoje é este: escolha uma área da sua vida, apenas uma. Pode ser uma decisão que você precisa tomar, um relacionamento que precisa de cura, um sonho que parece distante. E nesta semana, comprometa-se a percorrer a jornada completa. Peça com uma fé específica e ousada.
Depois, dedique tempo para buscar o coração de Deus sobre isso, abrindo a palavra e aquietando sua alma para ouvir. E por fim, decida bater com uma perseverança cheia de esperança, trazendo essa causa diante dele todos os dias, não com ansiedade, mas com uma confiança crescente. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos porque tu não és um Deus distante, mas um Pai que nos convida para perto. Ensina-nos a pedir com fé, a buscar tua face com paixão e a bater nas portas das tuas promessas com uma perseverança que não se abala. Que nossa vida de oração seja um reflexo da nossa confiança total no teu amor, na tua sabedoria e no teu poder. Nós nos entregamos a ti, sabendo que o melhor lugar para estarmos é no centro da tua vontade. E aí, essa nossa conversa te ajudou de alguma forma? Abriu um pouco mais a sua mente? Trouxe alguma paz ao seu coração sobre esse tema? Se sim, eu queria te pedir algumas coisas que nos ajudam muito a continuar com esse trabalho aqui no Minutos com Bíblia. Primeiro, se você ainda não fez isso, já deixa o seu like, o seu gostei aqui no vídeo, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Se inscreva no canal para não perder os nossos próximos estudos e reflexões e ative o sininho para ser notificado. E claro, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que também tem essas perguntas no coração, que talvez esteja precisando dessa conversa. Agora, eu quero muito ouvir você. Deixe aqui nos comentários suas impressões sobre esse assunto. Aproveite e veja esse vídeo que está aparecendo para você agora. Deus abençoe sua vida.